Eu quero te convidar a abrir 2 Crônicas. Nós vamos ler o capítulo 20, vamos meditar nesse texto que é um texto conhecido e que o Senhor falou muito ao meu coração. Nós vamos ler o versículo 12, depois você pode se assentar e a gente vai dedilhar os outros. Diz assim o versículo 12, capítulo 20, versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado Deus, Senhor, nós te louvamos, eu te louvo pela vida de cada um que aqui está, porque nós estamos neste lugar onde nós sabemos que a tua presença se faz real. Nós sabemos que o Senhor fica aqui nos esperando, nos aguardando, para ter um encontro real conosco, para nos ensinar, para, Senhor, revelar a verdade do teu reino, para falar aos nossos corações, para trazer uma palavra de ânimo, de conforto, de restauração sobre as nossas vidas, e que assim seja nessa noite, Pai. Que o Senhor venha encontrar lugar nos nossos corações através do Teu Espírito Santo, e que a Tua palavra venha encontrar, Senhor, frutos, venha dar frutos, Pai, e que essa semente venha ser regada pela nossa fé, pela nossa perseverança, pela nossa confiança, e que, como nós lemos aqui, como declarou, como orou o rei Josafá, que nós possamos em todos os momentos das nossas vidas dizer e crer que os nossos olhos estão em Ti, e que haja o que houver, o Senhor permanece a nos amar. Senhor, então fala conosco nessa noite, que eu diminua neste lugar, mas que a Tua presença venha inundar as nossas vidas, os nossos corações, Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos. Nós temos vivido um tempo de escassez no nosso país, ao redor, as pessoas estão mais nervosas, menos impacientes, menos gentis umas com as outras. E muitas situações trazem medo aos nossos corações. Agora a gente está vivendo essa questão do HN1, né? Essa epidemia que tem vindo tão forte. Tem a questão do Zika, enfim, a questão do nosso país. Cada dia a gente descobre mais corrupção. Tantas coisas têm acontecido. E tudo isso, queridos, porque o homem muitas vezes escolhe se afastar de Deus. E aqui não foi diferente, né? O povo se afastou de Deus. Mas nós vamos ver aqui a atitude deste rei, que era segundo o coração de Deus. Enquanto havia o rei Acabe, que era um homem mau, um homem que era comandado pela sua esposa, um homem que tinha como adoração vários deuses, construiu altares a esses deuses. Nós vemos aqui a figura de um homem que era fiel ao Senhor. Josafá, ele reinou sobre Jerusalém, e ele trouxe um tempo de paz. Ele fez muitas coisas em benefício ao povo. Ele fez questão de destruir os altares que foram levantados. Ele levou a palavra. Ele era um homem que tinha estratégias como rei. E aqui, queridos, ele passa por uma situação difícil. Vamos ler lá no versículo 1, capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo
pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em toda Judá. Você já passou por uma situação de medo na tua vida? Né? Todos nós. E mesmo Josafá sendo um homem que tinha uma intimidade com Deus, ele foi ensinado pelo seu pai a adorar o Senhor. Quando ele recebe essa notícia, aqui diz que ele teme, diz que ele temeu. Todos nós, quando nós recebemos um diagnóstico, quando as lutas vêm, quando as batalhas, situações, e nunca vem separado, né, queridos? Sempre. A gente costuma falar que vem tudo acontece de uma vez só, não é? Nós sentimos medo. Não é errado sentir medo. O errado é permanecer no medo. É permanecer paralisado. Eu já disse aqui algumas vezes que o medo, ele nos paralisa. Ele nos impede de termos uma reação. Mas o que eu aprendo com o Josafá? É que no momento em que o medo vier sobre a minha vida, sobre o meu coração, quando a situação, quando muitas vezes nós nos sentimos cercados por tantas lutas, por tantos sentimentos, por tantas vontades e expectativas que nós temos e que não são alcançadas, eu tenho uma atitude de fugir. Qual a atitude que eu tenho que ter? O que eu devo fazer nessa situação? O que eu aprendo com Josafá? Aqui diz que ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele era um rei, queridos, e ser rei é sinal de status, né? Soberania. Mas ele teve medo e ele se pôs a buscar o Senhor. Busque o Senhor, querido, em todo tempo, em todo momento, e com essa mesma certeza. Olha só, mais do que isso, ele apregoou um jejum de toda Judá. E aqui diz que as pessoas vieram de outros lugares e começaram a orar, começaram a buscar junto com ele. Pessoas que vinham de todas. Versículo 4: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha só a atitude de Josafá. Ele se põe de pé, no versículo 5, na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículo 6 diz que ele dirige uma palavra ao povo e disse: Ah, Senhor. Na verdade, aqui é o momento em que ele faz a oração, né? Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Ele entende, ele sabe que todo o poder está nas mãos do Senhor. Eu e você, nós somos limitados em muitas coisas, mas nós servimos a um Deus que não tem limites no seu agir. Nós servimos um Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Versículo 7. Porventura, ó Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo, de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá começa a exaltar o nome do Senhor aqui. Ele começa a dizer: Senhor, não importa o que aconteça, não importa se a espada vier, se a fome vier, nós clamaremos. E o Senhor nos ouvirá e nos livrará. Como é que tem sido a sua oração diante de Deus? Você tem falado: Senhor, como uma criança mimada, eu quero isso, e por que o Senhor não tem me dado?
Ou será que o Senhor não está escutando? Ou será que o Senhor não vê a minha aflição? Nós estávamos aqui na segunda-feira e foi tão gostoso na segunda-feira que nós falamos sobre o livro de Esther. É o único livro em que a palavra Deus não é citada, mas Deus está manifestado em todo momento, queridos. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, o Senhor, Ele permanece fiel a mim e à tua vida. Independentemente se você enxerga ou não, você não precisa enxergar. Você precisa ter a certeza que Josafá tinha, que quando ele se coloca diante da oração, diante daquela situação, uma multidão vinha. Josafá não estava preparado, ele não tinha um exército suficiente, ele não tinha as melhores armas, ele não tinha nada fisicamente que fosse maior ao que vinha contra ele. Mas ele tinha um Deus poderoso ao lado dele. Ei, você tem se esquecido de que Deus te ama tanto que Ele entregou o seu Filho por mim e por você? Você quer mais prova de amor do que essa? Será que Deus tem prazer na tua aflição? Não. Será que o Senhor tem prazer nas lágrimas que caem dos seus olhos no momento da luta? Não. Porque a palavra diz que o Senhor, Ele guarda num pote todas essas lágrimas. O Senhor, Ele está ali com você quando você está clamando. Mas a tua atitude, o reconhecimento daquilo que Deus é na tua vida faz toda a diferença. E fez toda a diferença na situação que Josafá estava enfrentando. Ele disse: Senhor, não importa o que aconteça, eu sei que nós clamaremos e o Senhor virá nos socorrer. Ele é o teu socorro, Ele é o teu refúgio. Todos podem te faltar, todos podem virar as costas para você, todos podem te deixar sozinho, mas o Senhor, Ele não te deixa, Ele não te abandona. E é Ele quem guerreia por você. E aí vem o versículo que nós lemos. Vamos ler 11, 12 de novo. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Queridos, o Senhor é justo. Você serve a um Deus que é justo. Nós temos políticos corruptos, mas nós temos um Deus que é justo em todas as nossas causas. E existe uma palavra que foi empedrada sobre a tua vida, que diz, que o Senhor fala: aqueles que te abençoará serão abençoados, aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Deus diz isso para Abraão. Não se preocupe se você está sendo injustiçado, porque nós servimos um Deus que é justo em todas as situações. E diz aqui: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Ele reconhece aqui a sua limitação. E não sabemos nós o que fazer. Você já se encontrou numa situação em que você não sabe o que fazer? Várias vezes. Em todo tempo. É o momento de você parar e falar com Deus: eu não sei o que fazer, Senhor. Mas eu quero ter uma atitude. Esse versículo é um versículo mais profundo da oração de Josafá, queridos. Quando ele diz assim: eu não sei o que fazer. Não sei o que vai ser de nós. Não sei como sair desta situação. Mas uma coisa eu sei: que os nossos olhos estão postos em Ti. Aonde você tem direcionado o seu olhar? Para suas limitações? Não, queridos. Olhe fixamente para o Senhor. É de lá que vem o socorro, né? Leva os meus olhos ao monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem
do Senhor. Pare de ficar olhando para a situação. Pare de ficar olhando para dentro de você. Se você ficar limitando o seu olhar a estas circunstâncias, nada vai acontecer. Mas olhe para aquele que pode mudar toda a situação. Ele tomou essa atitude. Tem essa atitude também como Josafá. Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o meu amanhã. Eu não sei o que vai acontecer quando eu colocar meu pé para fora desta igreja. Mas uma certeza eu tenho e eu quero ter todos os dias na minha vida. Que os meus olhos estão fixos em Ti. E olha só o que aconteceu. Toda Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Olha só a atitude desse rei. Ele colocou todos no mesmo propósito. Crianças, mulheres, todos estavam no mesmo propósito, ali reunidos, clamando ao Senhor. Você e eu, nós temos uma responsabilidade nos nossos lares, no seu emprego, de mostrar às pessoas que no momento de uma situação difícil, de medo, nós temos que buscar ao Senhor. O João, queridos, ele, quando o Paulo está aqui pregando, qualquer pessoa, quando nós falamos, vamos orar, ele se ajoelha, coloca o rostinho dele ali no banco. Por quê? Porque ele está sendo ensinado. Porque isso é uma rotina para ele. Porque ele vê os pais, ele vê os irmãos fazendo isso. Então é nossa responsabilidade como pais levar os nossos filhos a buscar ao Senhor. Quando o seu filho vier com uma queixa, você tem que dizer para ele, busca o Senhor vai te responder. Esse é o caminho, queridos. Isso é o que Josafá estava ensinando ao povo. 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jezael, filho de Zacarias, filho de Benaí, filho de Jezeel, filho de Matanaías, levita dos filhos de Asaf. Olha só, quando nós tomamos atitude, olha só a sequência. Primeiro, o seu coração ficou temoroso, vinha uma multidão contra ele, porque a fama do Deus que Josafá servia começou a se propagar, ao ponto dos povos começarem a falar, não, mas a gente vai dar um jeito, a gente vai destruir ali aquele reinado. E aí veio esse sentimento. O que ele faz? Ele busca Deus em oração. Ele diz, meus olhos estão fitos em Ti, Senhor. Ele prega um jejum. Ele chama a toda a congregação a estar com ele nesse propósito. E olha só, aqui é um momento em que Deus responde. Deus nunca vai te deixar sem resposta, querido. Assim como você procura dar boas respostas para os seus filhos, Deus, Ele te ama e Ele quer que você acerte nas suas atitudes. Ele sempre vai te responder. O que complica é a nossa ansiedade em ouvir a voz do Senhor. Mas Ele nos responde porque Ele nos ama. E aqui diz que depois da oração, o Espírito Santo tomou um homem e ele trouxe a resposta de Deus. Olha a resposta de Deus para a tua vida. Recebe aí. Diz assim: dai ouvidos. Abra os seus ouvidos agora, espiritual, para ouvir aquilo que Deus quer falar ao teu coração. Dai ouvidos toda Judá, a vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor está te dizendo nesta noite: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O Espírito Santo diz para eles em resposta: não se assuste, não temas, porque essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha. Fique em paz. É mais ou menos isso. E Deus continua falando: amanhã descereis contra ele, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e encontrá-lo-eis ao fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição,
ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá, Jerusalém, não temais, nem te assusteis amanhã. Sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Queridos, sabe o que Deus está dizendo aqui? Tome uma posição. Fique firme. Confie. Vocês não vão ter que fazer nada. Talvez Josafá tenha se preocupado em fabricar mais armas, em preparar, em treinar os pequenos para ajudar no exército. Mas aí vem a resposta de Deus dizendo para ele: fique parado e só veja o que o Senhor fará. Você não tem que fazer nada, só contemplar. E olha só o que Deus faz. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Queridos, mais do que estar desesperado e com medo, o que nós temos que fazer diante das dificuldades é adorar o Senhor, é permanecer na adoração, porque como nós vemos, nós estamos aqui dedilhando, essas foram as armas utilizadas pelo rei Josafá: jejum, oração e adoração. Porque o inimigo quer, muitas vezes nas situações adversas da tua vida e da minha vida, te fazer parar em adorar ao Senhor. E é aí que você tem que tomar esta arma tão poderosa e adorar ao Senhor mais ainda. Talvez você não consiga adorar em oração, talvez você não consiga dizer palavras de gratidão, mas adore ao Senhor. Adore, coloque um louvor e comece a louvar ao Senhor. Senhor, mesmo que esteja tudo ao contrário, eu quero te adorar. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, agindo ou não agindo, Ele vai continuar sendo Deus. Nós não temos que colocar essa posição diante de Deus. O Senhor tem que agir para que as pessoas vejam que o Senhor é Deus. Não, queridos. Deus é digno de ser adorado. Então não importa a situação, não importa se eu esteja com a minha bênção ou não, eu tenho que adorar o Senhor, porque foi para isso que Ele me criou, amém? Amém? Foi para isso que o Senhor nos criou, para o adorar. E isso tem que independer da tua situação, de tristeza ou de alegria. Você tem que adorar porque Ele te ama, porque Ele te criou, porque Ele sonhou com você. Vamos continuar, vamos ver o que Deus fez. E olha só, então Josafá, ele dá uma ordem aos levitas. O louvor, ele tem um poder de guerra, queridos. O louvor, ele liberta os cativos. O louvor, ele atrai a presença de Deus no meio das lutas. O louvor é uma arma de guerra. E aqui, ele colocou os levitas à frente do exército. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coaditas e dos coeritas para louvarem o Senhor, Deus de Israel. Em voz o quê? Alta. Em voz alta, sobremaneira. Pela manhã, cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, era muito comum, né? A gente vê isso nos filmes de batalha, em que o rei, antes, ele fala com o seu exército, ele anima, ele traz uma palavra, ele prepara o povo ali para a batalha. E olha só o que ele diz: ouve, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estarais seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Ele está dizendo aqui para o povo, nós sabemos, nós já vimos o que Deus fez. Deus já usou os profetas para falar ao nosso coração. Então creia, creia. É isso que ele começa a dizer.
E aconselhou-se o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Era isso que eles começaram a cantar. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura o quê? Dura para sempre, aleluia. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Você pensa uma multidão cantando isso, diante de um exército. Eles começaram a adorar ao Senhor. Eles não conseguiam, eles estavam ali num momento de adoração tão gostoso, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa adoração pura, verdadeira. Você pode fechar os teus olhos, naquele momento é um momento de entrega. Aquele povo estava entregando o que eles tinham naquele momento, que era a sua adoração por tudo aquilo que Deus já tinha feito. E eles começam a dizer: olha, rendei graças porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia, ela se renova todo o tempo. Essa foi a arma que eles usaram. E essa adoração subiu aos céus, subiu ao soberano. E aí Deus age em favor daquele povo. Porque os filhos de Amon, 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Monte Ser, para o destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Sem, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente, queridos. Enquanto eles estavam louvando, declarando que o Senhor era bom, que a misericórdia do Senhor estava com eles, eles começaram a se gladiarem entre eles, e todos morreram. Todos. Israel não teve que lutar. Israel não teve que desembainhar nenhuma espada. Judá. Eles só adoraram. Só não, né? Essa adoração alegrou o coração do Senhor. E Deus agiu em favor daquele povo. E como Deus sempre faz, mais do que os nossos olhos veem, mais do que os nossos corações esperam, eles ainda trouxeram todos os bens. Ao ponto de levarem 3 dias, queridos. Eles saquearam. Vamos ver isso. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias, e os objetos preciosos tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Era muito. Além de ter o livramento, ainda aquele povo foi abençoado com as riquezas que os povos inimigos tinham. Esse é o meu Deus e o seu Deus, sempre nos surpreendendo. Ele sempre faz infinitamente mais do que nós pensamos, porque somos limitados. E no versículo 26, diz que ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar
vale da bênção até o dia de hoje. Eles se ajuntaram novamente para lembrar daquilo que Deus tinha feito. E eu quero só te trazer à memória que antes eles estavam no vale do medo e agora eles estão no vale da bênção. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Que há momentos em que você vai passar pelo vale do medo, sim. O vale da solidão, da angústia, da tristeza, de se sentir desamparado. Mas se você usar as armas que Josafá usou, você vai sair do vale da angústia e vai caminhar para o vale da bênção. Se você tiver a mesma atitude de Josafá. Deus só fez tudo isso, queridos, porque Ele olhou para o coração de Josafá. E se Deus olhar e tirar um raio-x da sua vida hoje, o que Ele vai encontrar? Será que a mesma fidelidade que havia sobre a vida de Josafá, a mesma confiança, a mesma declaração de fé, a disposição de louvar? Reflita aí. Nós queremos sair do vale, mas não queremos pagar o preço muitas vezes. E estar no vale é estar num momento de entrega, de dependência, onde a tua fé está sendo fortalecida, onde Deus quer te levar a lugares maiores. Mas para isso é necessário que você entenda esse processo. Então aprenda a louvar ao Senhor. Aprenda a levantar a tua voz, ainda que não seja a melhor aos seus olhos. Mas Deus não procura cantores, queridos. Deus procura adoradores. E adorar não é só estar aqui na frente. Adorar é adorar na tua casa, onde ninguém te vê, mas o Senhor te vê. Adorar não é estar com o microfone. Não. Isso não te faz um adorador. O que te faz um adorador é quando você está lá sozinho no teu quarto, de joelhos, louvando o Senhor. E eu quero finalizar contando, no chá eu já contei isso, sobre essa questão de adorar, queridos. Eu tenho isso muito forte comigo. E eu passei um momento, vale do medo, vários momentos, mas esse foi um momento muito difícil da minha vida. Já tem 3, caminhando para 4 anos. Eu tinha 1 ano de casada e foi aniversário do pastor e a gente recebeu algumas pessoas em casa. E eu comecei a sentir dor no meu serviço e eu achei que era uma cólica menstrual, e eu tomei um remédio, e tomei um Buscopan, deu uma aliviada naquela dor, e eu recebi as pessoas em casa, e depois que as pessoas foram embora, eu comecei a passar mal, muito mal. E eu desmaiava, eu voltava, me deu diarreia, eu fiquei muito mal. E eu aguentei a noite toda passando mal, porque os meus filhos estavam em casa, meu pai estava no hospital, meu pai tem uma válvula no coração, e ele estava nesse momento internado, minha mãe estava com ele. E foi um momento de muita aflição, em que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu falei para o Paulo de manhã: me leva para o hospital, porque eu não aguento mais. Eu cheguei no hospital, queridos, eu não tinha pressão arterial. Ninguém encontrava a minha pressão e ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. E foram horas de aflição, horas. E eu desmaiava, eu voltava, eu desmaiava, eu voltava. E eu só voltava, queridos, porque eu ouvia a voz da minha mãe, né? A mãe é algo sobrenatural mesmo. Minha mãe gritava tanto meu nome que eu voltava dos desmaios. E, por fim, me levaram para fazer não é uma radiografia, um ultrassom, e descobriram que havia sido gerado um neném na trompa.
E se chama gravidez ectópica. E é lógico, o bebê gerado na trompa, a trompa explodiu. E eu tive hemorragia e eu estava morrendo. E a médica olhou para mim e falou assim: nós vamos precisar fazer uma cirurgia de urgência. E o Paulo conta isso melhor, mas o médico falou para ela: a gente está tentando. Nós não tínhamos, acho que 6 meses de casados, querido. Bem recente. Foi um momento muito difícil na minha vida. Muito difícil. Eu não sabia o que estava acontecendo. Fui para a cirurgia, tiraram a trompa. E eu me lembro que eu fiquei 5 dias na UTI. Eu era a mais nova da UTI. Só tinha as pessoas em estado terminal. E era difícil estar naquele lugar. Os meus braços estavam amarrados. Eu não podia me levantar. E o Paulo foi me visitar um domingo. O Paulo foi me visitar. E eu não tinha nenhum som, eu só ouvia gritos. Era o dia inteiro na UTI escutando os gritos daquelas pessoas que estavam já em estado terminal. E eu estava lúcida, né? E o Paulo falou assim: eu vou para a igreja. E eu falei: poxa, eu gostaria tanto de estar na igreja. E eu não posso estar. E eu falei para o Senhor: eu não posso estar lá na igreja, mas eu posso louvar. E eu comecei a louvar ao Senhor ali, com as minhas mãos amarradas. Eu comecei a cantar ao Senhor e agradecer porque o Senhor me livrou de uma situação de medo, de morte. E eu pude declarar que o Senhor é bom. Então não se prenda a uma situação, a mecanismos de adoração. Porque enquanto você tiver voz, enquanto você tiver fôlego de vida, louve ao Senhor. Isso atrai a presença dEle. E depois de 6 meses, com uma trompa só eu engravidei do João. Tem mulheres, queridos, que têm 2 trompas e não engravidam. O Senhor restituiu aquilo que foi roubado da minha vida. É assim que o Senhor faz. Porque o Senhor viu meu coração de gratidão. Eu não fiquei questionando o Senhor: por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Sabe por quê, queridos? Porque eu sou barro, amém? Pode o barro questionar com o olheiro? Não. O Senhor sabe de todas as coisas. E se o Senhor não me levou porque tem algum propósito em vida aqui, então todas as vezes em que eu penso em desistir, em que a situação está difícil, em que dá vontade de fugir, eu me lembro disso, que o Senhor foi bom comigo e tem sido todo instante. O Senhor tem sido bom com você? O tempo todo. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade,